Mas então, o que é esse Microsoft Excel? O Microsoft Excel pode ser dita como uma poderosa planilha eletrônica que pode ser imaginada como uma grande folha de papel. E essa folha de papel é dividida em colunas e linhas, nas quais podemos armazenar textos, números e qualquer dado que nós quisermos. A grande vantagem que podemos destacar no Excel está no fato de que os valores e textos armazenados eles podem ser manipulados de forma que o usuário possa achar o resultado que melhor atenda ao seu propósito. Logicamente que para este fator de destaque, o Excel disponibiliza uma grande variedade de fórmulas capazes de automatizar diversas tarefas. Para ficar mais dinâmico, vamos conhecer então essa ferramenta, o Excel. Para acessar o menu do Excel, podemos utilizar essa pastinha do Microsoft Office salva no arquivo raiz do seu computador, ou podemos utilizar um caminho que é mais comum. Vamos fechar essa janela. Iremos acessar através do menu Iniciar, todos os programas, procurar a pastinha Microsoft Office e acessar o Microsoft Office Excel. Esta versão do sistema operacional que estou utilizando é o Microsoft Windows 7. Independente da versão do sistema operacional que você encontrar, os aplicativos do pacote Office eles estarão todos juntos em uma só pasta, certo? Sendo o Microsoft Office especificamente apenas liberado para algumas plataformas, e a mais utilizada no nosso caso é a plataforma Windows. Dando um duplo clique em cima do ícone do Microsoft Excel, nós encontramos sua área de trabalho e todas as suas barras de ferramentas. Então vamos conhecer uma a uma. O Microsoft Excel apresenta em seu ambiente de trabalho diversas barras que nos auxiliarão na execução de nossas tarefas. A primeira das barras a ser apresentadas é a barra de título, posicionada bem no topo do aplicativo, onde podemos encontrar a identificação do aplicativo que está aberto, no nosso caso Microsoft Excel, e do nome do arquivo que foi criado. É padrão e é bem comum os aplicativos Excel criar o primeiro arquivo como temporário antes mesmo de ser salvo como pasta 1, o que pode ser modificado posteriormente e que veremos também. Logo nessa mesma barra de título encontramos os botões de minimizar, maximizar e fechar. Ainda lateralmente encontramos algumas opções que nesta versão do Excel encontra-se também na barra de títulos, que são algumas opções de acesso rápido, que são salvar, retroceder, ir para o ícone posterior, novo, abrir, salvar, tá? Que são atalhos rápidos. Encontramos ainda um botão que faz referência à nossa antiga barra de menus encontrada no Office 2003 e anteriores, que serve para abrir, salvar, criar novo documento, imprimir e diversas outras funcionalidades que veremos no decorrer das videoaulas. Outras barras de ferramentas interessantes são as barras de menus, barra de ferramenta padrão e barra de formatação padrão, que estão nesse formato e nessa versão do Excel apresentadas e subdivididas em abas representadas pelas principais funcionalidades de cada ferramenta. Nessas barras vocês encontram as opções de formatação e acesso rápido às principais funcionalidades do nosso Excel. Logo abaixo podemos encontrar a barra de fórmulas, provavelmente uma das principais barras e a mais utilizada. A barra de fórmula é subdividida basicamente em três partes. A primeira delas é a identificação, ou melhor, a representação do endereço da célula que está sendo acessada. Repare que quando eu mudo a célula, o endereço também é alterado. Essa identificação, ela conta com a identificação da célula e logo na lateral nós podemos encontrar um campo onde são exibidas o conteúdo, ou mesmo servem para poder inserir ou alterar, ou mesmo excluir o conteúdo de uma célula. A partir que começamos a movimentar e a editar este campo de exibição de conteúdo da célula, são apresentados para a gente dois novos botões, que são de inserir e de cancelar.
Esses botões são a terceira parte da nossa barra de ferramentas, que apresenta para a gente as funcionalidades de confirmar ou cancelar o valor que está sendo inserido. Uma quarta opção é essa função de inserir novas funções, que será uma abordagem posterior, pois essa é uma funcionalidade que o Excel nos dá de inserir funções pré-programadas, mas que geralmente são utilizadas, são boas para serem utilizadas abordagens mais avançadas do Excel. Sendo assim, deixaremos essa funcionalidade para estudos posteriores. A última parte que encontramos do Excel é a sua área de trabalho. A área de trabalho é onde o Excel apresenta a vocês as suas colunas, que são representadas por letras, e as suas linhas, representadas por números. Caso o documento do Excel não suporte os dados que você queira inserir, o Excel apresenta ainda nessa mesma área de trabalho uma divisão por abas das planilhas que podem ser criadas nesse mesmo documento. E essas planilhas você pode criar diversas delas. Temos como exemplo, como padrão, já é criada a planilha 1, 2 e 3. Tá? Cada ambiente de trabalho desse, cada planilha dessa é um ambiente de trabalho novo e apresenta células que, apesar do mesmo endereço, tem conteúdo e dados diferentes. Veremos posterior como trabalhar com essas células individualmente e como trabalhar relacionando essas mesmas células através das planilhas e de documentos diferentes. Apresentam ainda as barras de rolagem no sentido vertical e horizontal. Então essas são funcionalidades da nossa área de trabalho. E é na área de trabalho onde nós iremos construir as nossas planilhas e tratar as nossas informações, transformar nossos dados em informações, certo? Mas então, o que são células? A gente tem falado tanto em células, então a gente vai exemplificar para vocês o que significa uma célula, que é o objeto tão desejado do Excel. Uma célula é o endereço, ou melhor, o nome desse retângulozinho, representado pela identificação da coluna e da linha, sendo ela a interseção entre as duas. Coluna e linha, quando se encontram, formam uma célula. No nosso caso, o nome da célula é gerado a partir da combinação do dos primeiros caracteres identificando a coluna, como exemplo, a coluna A, a célula A1 e a identificação da linha. Então, ó, clicando na interseção da coluna B com a linha 2, nós teremos a célula B2. É interessante observarmos que sempre que selecionamos uma célula, ela será marcada por uma borda um pouco em negrito e, ao mesmo tempo, será apresentada em nossa barra de fórmulas a identificação dessa célula, certo? Então, devemos treinar assim a identificação da célula. Reparem outra opção que o Excel nos dá, e na verdade é uma ajuda, é a marcação da célula e da coluna que são referentes à célula que foi marcada. Certo? Olha, a linha marcada de laranja e a coluna marcada de laranja também. Essa identificação auxilia quando temos muitas informações e é difícil traçarmos retas para alcançarmos a identificação da linha ou da coluna. Para tanto, o Excel marca automaticamente qual coluna e qual linha se dará a composição do nome da célula, que no nosso caso é quem? Coluna S, linha 28. Nome da célula S28. Para realizar a movimentação entre as células, podemos utilizar dois recursos do computador. O recurso mais simplificado e mais comum utilizado, principalmente por iniciantes, é o mouse. Mas podemos abrir mão deste recurso, certo? Este movimento, em geral, principalmente para usuários mais avançados, ele é mais produtivo, pois não precisamos retirar as mãos do teclado para alcançar o mouse e assim movimentar as células para aí sim inserirmos as fórmulas ou
dados pertinentes daquela célula. Então, para utilizarmos como recurso de movimentação entre células, utilizaremos as setinhas como principal recurso de movimentação, sendo a sua identificação lateral tanto para a esquerda quanto para a direita e a sua movimentação para cima e para baixo, assim como indicado nas setas de seu teclado. Para a inserção de valor dentro das células, nós alcançamos e verificamos que o Excel reconhece valores numéricos e valores do tipo texto, levando em consideração o primeiro caractere que está sendo digitado. Por exemplo, podemos digitar através do teclado numérico números. E podemos ainda em outra célula digitarmos textos através de nosso teclado alfanumérico. Para que seja feita a inserção de valores numéricos com casas decimais, devemos utilizar a vírgula quando o seu sistema operacional estiver configurado para o idioma português e o ponto decimal para casos onde o idioma selecionado for o inglês. Outro dado interessante é que sempre que digitamos um valor numérico, o Excel alinha para o lado direito os valores numéricos. E sempre que digitamos um valor do tipo texto, ele alinha do lado esquerdo. Observamos assim que aumentamos a célula, neste caso do texto, que os dados continuam alinhados do lado esquerdo sempre quando for texto e do lado direito sempre quando for número. Logicamente, podemos mudar essa formatação, como veremos posteriormente. Sendo assim, observamos que o Excel classifica os dados a serem inseridos em cada célula em 4 tipos principais. O primeiro deles são os números, que podem ou não ser com casas decimais. Como vimos, utilizamos a vírgula para idiomas português e ponto para idioma inglês, dependendo da configuração do seu sistema operacional. O segundo valor é reservado para identificação de textos ou títulos. O terceiro valor é a identificação de uma fórmula, que também veremos posteriormente. E o quarto valor é a identificação de um comando, que também pode ser utilizado por Excel e que também teremos a oportunidade de testá-los. Para iniciarmos nossos estudos, iremos trabalhar com os dois principais tipos, os tipos texto e os tipos numéricos, certo? Iremos apagar esses dados para poder iniciar nossos estudos. A inserção de texto, que é a primeira que iremos ver, ela é uma das principais informações inseridas no Excel. Um texto é a combinação de símbolos, letras, números, certo? Sempre que inserimos o texto em uma célula, o valor a ser inserido, caso não couber na primeira célula, ela será transportado e ultrapassando a margem da célula da primeira célula para as células do seu lado direito, certo? Quando nós confirmamos o valor, observamos que mesmo pertencendo à célula 1, ela ocupa o espaço da célula B1, mesmo que não apareça em seu conteúdo. Repare na barra de fórmulas. O conteúdo da célula 1 tem o texto que digitamos e o conteúdo da célula B1 não contém nada. Mesmo assim, quando saímos da sua seleção, ela nos apresenta o conteúdo como um todo. Caso precisemos adicionar um conteúdo, seja texto ou número, nessa célula B1, podemos informá-lo e, através da formatação, o Excel elimina a parte
ou melhor, ele esconde a parte da célula A1 que ultrapassa as suas fronteiras e inicia o novo texto, que é o conteúdo da célula B1. Para solucionarmos esse problema, nós podemos aumentar a largura da coluna da célula 1, levando o mouse na divisão entre a célula A e da coluna A e B. Assim que surge esse sinalzinho, tá vendo? Esse cursor diferente, espécie de uma cruz, você deve clicar segurando a tecla esquerda do mouse e arrastando até chegar na dimensão desejada. E após isso, nós devemos soltar, que o próprio Excel redimensiona a nossa célula no sentido horizontal. Caso precisamos modificar o tamanho da célula no sentido vertical, nós utilizamos a interseção entre a primeira célula e a segunda célula, ou a linha em questão, a interseção entre a linha 1 e 2, que faz referência à nossa célula B1, ela deve ser aumentada da mesma forma, levando o mouse entre a interseção das duas, clicando nela e arrastando com o botão esquerdo e aumentando. Caso não quisermos, podemos retornar, certo? Vamos utilizar nesse esquema aqui. Para os casos onde quisermos inserir um conteúdo de maior tamanho, do tipo texto, em células, e quisermos que ela redimensione automaticamente a nossa largura no sentido vertical da nossa célula, podemos utilizar essa opção de formatação. Botão direito em cima da célula requerida, a opção formatar células, iremos encontrar a aba de alinhamento, vamos na opção quebrar texto automaticamente. Essa opção vai fazer com que o texto que está sendo digitado ele seja inserido na próxima linha de acordo com a largura da nossa célula, certo? Vamos fazer um teste. Para editar um valor da célula que já está inserido, nós podemos clicar na opção de edição dentro do campo da barra de fórmulas, ou podemos dar um duplo clique na célula referida e continuarmos a nossa edição. Então vamos fazer um teste. Certo? Utilizamos esse texto. Opa, tem um errinho aqui. Quando nós confirmamos o valor clicando em outra célula ou ainda apertando a tecla Enter, será apresentado para a gente um texto formatado dentro de uma célula com um espaçamento entre a linha, ou melhor, no espaçamento vertical, onde todos os valores que estão sendo digitados caibam dentro de nossa célula, sendo essa formatação gerada automaticamente. Vamos confirmar então com Enter. Isso. E agora nós podemos tratar esses valores com a nossa barra de formatação, com as ferramentas de formatação, com os alinhamentos. Por exemplo, no meio, no topo, na base, centralizado, justificado, que também está aqui nessas opções, centralizar, certo? Então esse aqui entra mais a parte de formatação, que a gente também vai vendo com calma no decorrer das próximas videoaulas. Durante o tratamento de informações do tipo texto no Excel, nós podemos apresentar para vocês neste momento as principais funcionalidades, que são a escolha da fonte, do tamanho da fonte, cor da fonte, plano de fundo da célula, que são as principais formatações. Vamos lá então. Para poder editar a nossa célula, ou melhor, o conteúdo dela do tipo texto, se você quiser alterar o tipo ou a formatação de uma parte do conteúdo da célula, você tem que dar um duplo clique
na célula, selecionar a parte do conteúdo que você quer alterar e modificar a formatação. Por exemplo, selecionamos essa parte e vamos aumentar o tamanho da fonte, certo? Caso quisermos confirmar, é só apertar aqui. Não é o caso, vamos retornar para tamanho 11. Podemos alterar o tipo dela. Aqui, dentre todas as fontes que o Excel disponibiliza para a gente, tantas quanto o Word ou outra ferramenta de edição de texto. E, caso nós quisermos tratar os dados como um todo, deveremos confirmar a célula, selecionando ela sem entrar em modo de edição, apenas clicando na célula, sem duplo clique ou seleção do campo de edição aqui da barra de fórmulas. Selecionamos a célula como um todo e formatamos o conteúdo como um todo, certo? Ele seleciona todo o conteúdo. Vamos aumentar um pouquinho a fonte para o tamanho 14. Vamos trocar o tipo para o tipo Arial, certo? Vamos alinhar o centralizado. Aqui também apresentamos as opções de centralizar, alinhar a esquerda e a direita e centralizado, certo? Nós podemos ainda alterar a cor da fonte através desse íconezinho aqui, cor da fonte, esse azinho. Iremos clicar nessa setinha, um clique simples, abre as opções de cores que eu posso selecionar. As principais cores do tema estão apresentadas nessa parte. Caso uma dessas cores não atender os meus objetivos, eu posso selecionar a opção mais cores, que será aberta uma pequena ferramenta onde eu posso escolher, dentre outras opções, as cores que eu quero, ou ainda eu posso personalizar minha própria cor usando os recursos de mistura de cores. Geralmente essa opção é utilizada para recursos bem específicos, onde a pessoa tenha um mínimo de conhecimento de escala de cores. Então, por um momento, teremos trabalhar apenas com as cores padrões que encontramos na opção. Vamos colocar ela da cor verde, certo? Por um momento, para edição de texto de uma forma geral, essas são as opções principais. Passaremos agora para as outras opções de inserção de valores. Como apresentamos, existem diversas opções de formatação de texto que no caso também poderiam ser aplicados aos números. As informações de tipo numérico, elas também se aplicam à formatação de tamanho de fonte, cor da fonte, alinhamento, certo? E além dessas opções que não foram citadas anteriormente no tipo texto, nós podemos inserir informações que podem ser alinhadas, ou melhor, podem ser formatadas utilizando a opção de negrito, que é essa opção aqui, opções de itálico e opções de sublinhado ainda, certo? Dentre outros sublinhados, que pode ser sublinhado duplo ou sublinhado simples. Lembrando que essas mesmas opções que são acessadas de maneira visual através de ícones das nossas barras de ferramentas, nós podemos acessá-la utilizando o botão direito do mouse, que vamos considerar como nosso botãozinho mágico, que pode nos dar opções da maioria das ferramentas acessadas via ícones e da maioria das opções que podem ser utilizadas por aquela célula ou por aquele recurso que você está tentando acessar. Vamos testar. Botão direito, a opção formatar células. Encontraremos várias abinhas, dentre elas a opção fonte. Na opção fonte você pode selecionar a fonte, se ela é negrito, normal, itálico, você seleciona o tamanho, a cor, ainda se ela está taxado, subscrito, enfim, várias opções que a gente já viu de forma de ícones aqui em cima, a gente encontra também nas opções através do menu acessado pelo botão direito do mouse. Retornando para o centro da página, nós veremos algumas opções agora de copiar conteúdo. Para a cópia de conteúdo existem diversas formas. O nosso famoso Ctrl+C. E para
transporte de conteúdo Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, que é o nosso famoso, funciona muito bem no Excel também, mas existem algumas outras opções para cópia de conteúdo ou mesmo recorte de conteúdo. A primeira opção de cópia de conteúdo é o nosso famoso Ctrl+C. Então vamos utilizá-lo, Ctrl+C. Reparem que quando eu aperto a combinação Ctrl+C, a célula em questão ela fica com as suas bordas pontilhadas, indica que o conteúdo dessa célula foi recortado ou que está sofrendo alguma alteração, que está pendente ou foi armazenado temporariamente na memória. Podemos clicar na célula que vai ser o nosso destino final e apertar a combinação Ctrl+V. Reparamos que a célula continua pontilhada porque o conteúdo dela continua armazenado na memória, e a próxima célula que iria armazenar o valor já recebeu e já formatou automaticamente, assim como a célula original. Podemos fazer em outra célula também, certo? Caso coloquemos em outra célula assim, ela vai assumir a formatação na questão horizontal de acordo com a célula de destino. E já a formatação horizontal, ou melhor, vertical, que nós botamos como automática, ela irá assumir e irá redimensionar de acordo com a necessidade do texto, certo? Este foi só um exemplo para de demonstração. Quando nós não quisermos utilizar uma cópia, nós poderemos utilizar, estamos apagando agora os dados a partir da tecla delete, nós podemos utilizar para cópia algumas ferramentas do próprio Excel, a ferramenta pincel, ou que eu também gosto de chamar de autocomplementação. Quando selecionamos uma célula, nós observamos que nesse canto inferior direito será apresentado uma pequena interseção com ressaltos em um quadrado, certo? Quando passamos o mouse por cima desse quadrado, surge um tipo de cruz diferente. Essa cruz tem uma propriedade bem interessante, que é a replicação do conteúdo, ou mesmo a cópia, para as células que estão diretamente relacionadas com essa, ou que você queira que o texto ou mesmo o conteúdo da célula anterior passe para as células que estão em contato com ela, usando essa ferramenta também chamada de pincel. Quando surge a cruzinha, você dá um clique simples e segura o mouse arrastando para a célula de destino. No nosso caso vai ser essas duas outras células, a célula A2 e A3. Quando a gente soltar o mouse, automaticamente o conteúdo foi replicado para as duas células de contato, tanto via célula quanto via coluna também pode ser utilizada. Utilizaremos nesse caso via coluna também. Foi replicado para o próximo valor e reparamos o seguinte, que o valor original da célula B1, que recebeu o valor da célula A1, ele foi apagado e substituído pelo novo valor. Vamos retornar ao status original. Para fazer o retorno, nós podemos utilizar essa propriedade do Excel, que é desfazer, ou melhor, a combinação que vem como sugestão logo abaixo, que é Ctrl+Z, que é muito utilizado também, certo? Mais uma vez, para poder retornar o valor original. Outra propriedade do Excel é o recorte, também encontrado em diversas ferramentas e no próprio sistema operacional. O recorte pode ser feito de duas maneiras básicas. Você pode usar a combinação Ctrl+X ou através do botão direito em cima da célula, que além do recorte encontra a opção anterior copiar e colar, que nesse caso está sombreada, pois ela não está habilitada devido a não ter nenhum dado carregado na memória. Então vamos fazer a opção de recortar. Quando eu recorto, novamente a célula fica pontilhada, a célula de origem fica pontilhada, e quando eu levo na célula final, utilizando o botão direito, dessa maneira, após o recorte da célula, a opção colar fica habilitada. Dessa maneira eu posso colar, utilizando essa opção. Reparem que o dado, ao invés de copiado, foi transferido da célula 1 para a célula 5. Ou eu posso fazer
o recorte e a cola. Ao invés do botão direito, eu vou utilizar o nosso Ctrl V, que também funciona, transferindo o valor da célula A5 para a nossa célula A9. Outra opção interessante de recorte no Excel é a opção que ele mesmo nos dá, sem utilizar o Ctrl V, Ctrl X, desculpa, ou mesmo a opção do botão direito. Nós encontramos aonde? Sempre que levamos o mouse, o cursor do mouse na borda da célula, nós encontramos essa setinha. Essa setinha nós podemos utilizar para recortar. Se der um clique simples na borda da página, sempre que aquela cruzinha for apresentada, nós ir arrastando o mouse para a célula de destino, nós transportamos o valor, assim como está sendo marcado, para a célula que está selecionada. No nosso caso, a célula 1, voltaremos ao valor original. Quando nós soltamos o botão direito do mouse, o valor foi transferido da célula 9 para a célula 1 novamente, sem a necessidade de utilizar o recurso de recortar ou Ctrl X, e nem o recurso de Ctrl V ou mesmo colar. O que podemos observar ainda é que esses mesmos valores de copiar, colar, além de serem representados por atalhos no teclado, podemos encontrá-los pelo botão direito do mouse e ainda pelas opções de acesso rápido na nossa barra de ferramentas, que estão aqui, ó, recortar, copiar e colar, que são opções que já estão apresentadas na área de trabalho, ou melhor, nas barras de ferramentas do Excel, e que são de acesso rápido. Outros recursos bem interessantes do Excel são os recursos de inserção e de exclusão de conteúdo de células ou de linhas e colunas. Para apresentar esse conceito a vocês, vou utilizar um conceito já visto anteriormente, que é o conceito de copiar e colar conteúdo de células. Bom, para este exemplo, vou preencher várias células com valores diversos e vou aplicar as opções de exclusão e de inserção para verificarmos o resultado. Observe. Iremos inserir um conteúdo nesta célula chamada de E6, identificada aqui em nossa barra de formas. O texto a ser inserido será um texto qualquer, aleatório. Vamos chamá-lo de teste. Ok? Para o nosso exemplo, iremos duplicar esse texto em outras várias células, usando as opções de copiar e selecionamos o nosso intervalo de células a receberem o valor e colar. Ok? Reparem que essa célula, nossa coluna L, ela está um pouco mais larga, vou padronizar ela. Ok? E agora nós vamos usar as opções de inserção e de exclusão. As opções de inserção e exclusão podem se aplicar à exclusão de conteúdo ou a exclusão total de uma célula, de uma coluna ou de uma linha. Certo? Para aplicar a exclusão de conteúdo, nós selecionamos a célula em questão e pressionamos a tecla Delete do seu teclado. Podemos ainda selecionar um grupo de células e pressionando novamente a tecla Delete, eu excluo o conteúdo dessas células e posso, utilizando o recurso da tecla Ctrl do nosso teclado, selecionar células de maneira personalizada e excluir o conteúdo referente. Ok? Eu posso ainda excluir uma coluna por completo, indo na identificação da coluna, pressionando o botão direito e na opção excluir. Eu excluo todo o conteúdo daquela coluna, correto? E eu posso ainda excluir uma linha por completo. Botão direito, excluir. Eu excluo uma linha por completo e todo o seu conteúdo. Observe que assim que é feita a exclusão, o conteúdo da linha posterior retorna ao conteúdo da linha anterior, substituindo o valor. Ok? Eu posso ainda aplicar uma outra funcionalidade, que é a funcionalidade de inserção. Utilizando o botão direito, eu posso inserir uma nova linha ou inserir uma nova coluna.
certo? Então é isso, pessoal, um conceito bem simples, fácil de ser aplicado e muito útil. Ok? Nos projetos que veremos posteriormente, que vocês podem construir, este recurso será bastante aplicado, porque nem sempre lembramos de inserir todos os dados durante o projeto da nossa planilha, ou ainda precisamos fazer algumas alterações no conteúdo. E essa inserção de coluna e de linhas pode nos auxiliar em momentos onde temos muitos dados e que precisamos inserir um conteúdo entre esses valores. Ok? Agora, para finalizar, vamos excluir todos esses dados que inserimos como teste, selecionando todos eles e apertando a tecla Delete. Tá vendo? As células foram todas limpas e os seus valores voltaram aos valores originais. Ok? Os conceitos de formatação são aplicáveis a valores do tipo numérico, que são o formato de moeda, formato percentual, separador de milhares, diminuir e aumentar casas decimais. Além da formatação de alinhamento, tamanho de fonte, tipo de fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor de fonte e entre outras, os valores numéricos apresentam esse estilo de formatações para completar e para ser aplicado em casos especiais, como é o caso de realização de cálculos, inclusão em fórmulas, formatação para controles financeiros, enfim. Vamos acessar a nossa segunda planilha, onde eu construí um pequeno exemplo e que iremos aplicar todo esse estilo de formatação para vermos como será o resultado de cada um deles. Reparem que o número por padrão, ao contrário dos valores tipo texto, eles vêm alinhados do lado direito. Se você reparar nos estilos de formatação de tipo texto, eles vêm do lado esquerdo. Já comentei algo com vocês. E sempre que eu clico em cima dos valores numéricos, além dos valores aparecerem aqui, esta identificação dizendo que o formato do número é geral aparece. Por quê? Esse formato geral é um estilo de formatação onde o número vai ser representado em seu valor e expressa exatamente como foi escrito, sem nenhum tipo de formatação, além da formatação original, que é o estilo de fonte, cor e tamanho de fonte. Para iniciarmos, iremos aplicar na coluna B o estilo de formatação formato de moeda, representado nesse caso por esse símbolo de cifrão, mas é comum vocês encontrarem em versões do Office 2007 ou outras versões um símbolozinho de uma nota e algumas moedinhas, certo? Essa formatação é feita de maneira simples e podemos aplicar a primeira maneira da seguinte forma: selecionamos a célula ou o conjunto de células que receberão a formatação e dando um clique simples em cima do ícone de formatação, automaticamente os valores vão ser tratados como estilo de moeda, e no nosso caso a formatação foi feita de estilo de moeda para real, né, moeda brasileira, mas eu posso aplicar o que? Outros estilos de formatação que já vem preenchidos aqui, como o dólar e o euro, mas eu posso encontrar outros formatos, né? Acessando esse menu aqui, ó, que tem outros formatos aqui da grande maioria dos países e moedas existentes, ok? Mas o estilo de formatação mais comum no nosso caso são o real, até mesmo o dólar ou mesmo o euro, que são os mais comuns. Por que aplicar esse estilo de formatação? Repare que a célula, a barra de formas, onde encontra a identificação do conteúdo da célula, ela apresenta o conteúdo da célula apenas com o valor que eu digitei e não apresenta o sinal, o símbolo de identificação da moeda respectiva. Por que isso?
Para realizarmos cálculos com valores de células na planilha do Excel, não podemos inserir símbolos nem sinais que interfiram no resultado da operação, pois se tais símbolos ou sinais ou letras forem inseridas no valor da célula, ela passará de um valor numérico para um valor do tipo texto. Como exemplo, iremos botar algumas letras aqui e automaticamente a formatação de estilo de moeda foi excluída e esse valor agora foi transformado em um tipo texto. O primeiro índice indicativo dessa formatação é que ele foi alinhado automaticamente do lado esquerdo, ok? Retirando os nossos símbolos, ele retorna a formatação do estilo de moeda. Como comentado, se eu formato o valor com estilo de moeda, o valor real da célula é apenas os números que digitei como valores originais. E a parte onde apresentam os símbolos respectivos da moeda que está sendo representada é apenas para efeito visual e não compõe verdadeiramente o conteúdo, o valor da célula que fazemos referência. Reparamos nesse exemplo bem aqui, ó. Esse, inclusive, é um ponto-chave e que é um erro bem comum que usuários iniciantes cometem ao iniciarem seus projetos no Excel, que é inserir os valores do tipo moeda, colocando manualmente os valores respectivos para a representação da moeda que você quer referenciar. Nesse caso, reparem que o valor ele ficou um pouco diferente dos demais. Importante lembrarmos que o Office 2007 e versões mais novas até aceitam a inserção do valor manualmente. Por exemplo, pressionando na tecla Enter, quando retornamos à célula anterior, o sinal de cifrão, no caso a representação do real, ele não é reconhecido como conteúdo da célula. Nas versões 2003 e anteriores, poderá ocorrer erros caso realizemos esse tipo de rotina. O valor será representado com o valor do tipo texto e não terá a possibilidade de realizarmos cálculos ou acessarmos valores como se ele fosse um valor numérico. Outro estilo de formatação que encontramos é a formatação em porcentagem. A formatação é bem parecida, certo? Selecionamos todas as células que irão receber a formatação ou apenas uma e damos um clique simples em cima do estilo de percentual. Repare que quando eu repouso o mouse por alguns segundos em cima do ícone de formatação, aparece para mim um pequeno hintzinho que dá uma pequena explicação do que essa opção é capaz. E ainda uma dica de atalho do teclado, que é Ctrl Shift porcentagem, para aplicar esse estilo de formatação. Podemos clicar e o percentual foi aplicado. Repare que neste caso o símbolo de percentual é inserido como conteúdo da nossa célula, ok? E portanto, ao invés de aplicarmos, podemos digitar esse valor que o efeito será exatamente o mesmo, tanto nesta como em versões anteriores ao Office 2007 ou 2010. Para a remoção da formatação, tanto percentual quanto de estilo de moeda, nós devemos acessar as opções avançadas de formatação de célula. Selecionamos o conjunto de células. Neste caso, poderemos retirar o estilo de formatação, formato de moeda e formato percentual de uma única vez, mas podemos retirar de células separadas ou ainda em conjunto, selecionando aleatoriamente, utilizando o recurso de pressionar a tecla Ctrl
do nosso teclado. Para o nosso estilo, iremos selecionar todas, botão direito do mouse, formatar células. Nessa formatação de células, nós encontramos diversas opções de alinhamento, tipo de fonte, borda, preenchimento, proteção, e aqui nesse que iremos utilizar será a aba número, onde contém as formatações de número. Aqui tem todos os estilos de formatação, data, hora, percentagem, científico, olha só, moeda, contábil, que são bem parecidos. Para o nosso caso, nós precisamos de um número geral, ou seja, o número geral é que contém a formatação original de um número, sem formatação numérica nenhuma, apenas com formatação de estilo visual, que é de tamanho de fonte, alinhamento, enfim. Selecionamos o estilo geral, pressionamos a tecla OK e os números retornam aos valores originais de formatação. Ok? Essa é uma dúvida bem constante, principalmente para os iniciantes do Excel, pois para inserção do estilo de formatação, nós devemos selecionar o ícone. Mas se o fizermos para tentar reverter o processo, não atingiremos o objetivo, porque ele não nos dá essa opção, apenas de inserção da formatação. Para remoção, nós temos que acessar as opções avançadas da célula. No Office 2007, nós temos essa pequena opção aqui, que fica bem acima dos estilos de formatação de número, né? Que é essa pequena abinha, pequeno combo box que temos aqui. Selecionando eles, achamos os principais estilos. E podemos selecionar o geral, que ele também retorna. Mas são as mesmas opções apresentadas pela formatação encontrada no botão direito do nosso mouse. Vamos retornar o estilo comum. Ok. O outro estilo de formatação que encontramos é o separador de milhares. A separação de milhares é para a inserção de pontos a cada 3 dígitos dos nossos valores. Para aplicarmos, devemos selecionar a célula ou conjunto de células, que é o nosso caso, e clicarmos em cima deste pequeno ícone separador de milhares, e será aplicado um estilo do tipo contábil, e que acrescentará pontinhos a cada 3 dígitos, facilitando assim a leitura dos números, e além de 2 casas decimais em cada número. Okay? Para remover esse estilo, terá o mesmo conceito da remoção do estilo de formato de moeda e formato percentual, que é a aplicação do estilo geral para remoção. Okay? O último formatação que iremos ver é o aumento ou diminuição de casas decimais. Isso vale para números comuns. Eu posso aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais usando esses 2 botõezinhos aqui, né? Posso diminuir ou aumentar. Esses números podem estar na formatação comum, né? Formatação de número, ou podem estar na formatação do estilo de moeda, que também irá funcionar, aumentando as casas decimais. Ok? Bom, pessoal, é isso. As principais funcionalidades de formatação de números eu apresentei para vocês, e agora é usar a sua criatividade e montar o layout que mais se adapte ao seu projeto. É interessante que durante o decorrer da videoaula você treine utilizando o Excel como ferramenta de auxílio para os seus estudos. Tente criar planilhas, assim como as que eu crio nas videoaulas, mas crie também planilhas que realizem processos pessoais de seu dia a dia. Esse tipo de exercício vai garantir que o conteúdo seja fixado e que você nunca mais esqueça este tipo de formatação, que apesar de bem simples, podem demandar bastante tempo para serem descobertos caso você não se lembre de como aplicar ou de como retirar esse tipo de formatação. Para finalizar os estilos de formatação, iremos relacionar a vocês e aplicar de uma forma um pouco mais prática a formatação
de uma pequena planilha que nós já a observamos, e nesse caso iremos revisar formatação que servirá tanto para números quanto para valores do tipo texto. A formatação que é mais comum de vermos, que é bem interessante, é a aplicação de bordas em nossa pequena planilha ou nosso conteúdo da nossa planilha, onde podemos destacar o conteúdo aplicando uma borda um pouco mais forte, correto? Para que o conteúdo fique um pouco mais destacado e que a borda possa ser apresentada durante o processo de impressão. Por exemplo, essa planilha que criamos, se nós viermos na visualização da impressão, reparamos que a planilha está formatada de acordo com as linhas e colunas que tínhamos no documento, mas as linhas e colunas não são apresentadas aqui. Para que possamos apresentar as colunas e linhas respectivas e facilitar a visualização em alguns casos, nós teremos que aplicar algum estilo de borda para essas células. Podemos selecionar todas elas e nesse pequeno ícone aqui, estilo de borda, nós iremos encontrar os vários tipos de borda que podemos inserir. São bordas apenas na parte superior, na parte esquerda, na borda da parte direita, e o que a gente precisa no momento, que são todas as bordas irão ser realçadas, só as bordas da extremidade. Então tem várias opções aqui pra gente. Todas as bordas, correto? Se verificarmos agora na visualização da impressão, agora a nossa planilha sai com formatação e com as bordas de nossos conteúdos, nossas células, para separar bem os nossos conteúdos. Vamos fechar a visualização. Outra formatação bacana que eu já apresentei para vocês é a formatação do tamanho da fonte, né? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui, vou colocar ela em negrito, correto? Vou botar em negrito a fonte dessas 4 células aqui também, que são os cabeçalhos, e ainda vou destacar o fundo, alterando a cor de fundo dessas 4 células. Aqui no nosso baldezinho, que é o estilo cor de preenchimento, vamos botar um cinza um pouco mais claro, ok? Se eu quiser modificar a cor da fonte ao invés do fundo, eu venho nesse pequenazinho que é cor da fonte, ó, botão direito, seleciono a cor. Estava por padrão o vermelho, correto? Que vem identificar na parte inferior do símbolo de aplicação do estilo de formatação. Posso aplicar a cor que eu preferir, vamos colocar vermelho mesmo, ok? Para acessar todos esses estilos de formatação, nós podemos acessar a partir do botão direito, não só por atalhos em nossas barras de ferramentas. Botão direito, formatar células, onde eu tenho opções mais avançadas a serem apresentadas, que são, além das opções de número, eu tenho alinhamento, né? Eu posso mexer na formatação de alinhamento do meu texto, ok? A fonte, tipo da fonte, tamanho da fonte, cor da fonte, as bordas eu posso mexer de maneira mais avançada, preenchimento, eu tenho mais opções de cores e até mesmo proteção, ok? Então posso trabalhar com a formatação nessa pequena ferramenta do Office também, não só por elementos visuais que estão na tela. Esses atalhos visuais, eles auxiliam no processo de edição e de customização da sua planilha. Mas se você quiser uma ferramenta um pouco mais completa para trabalhar, a gente tem essa opção que aparece todas as alternativas para se formatar o texto ou os números ou valores indeterminados de sua planilha. Ok? Eu posso acessar também essas opções por essa pequena íconezinha, formatar células. Eu posso acessar as opções relacionadas à fonte, alinhamento, a número, clicando nesses íconezinhos bem pequenos no canto inferior direito da nossa paginazinha de nosso grupo de botões de edição. Clicando aqui você acessa aquela mesma ferramenta, mas de maneira mais direta, certo? Nós iremos ver mais alguns conceitos, mas esse conceito de formatação a gente já finalizou, pelo menos por enquanto.
nós iremos ver alguns conceitos agora de criação e de edição de planilhas, já trabalhando com dados e relacionando dados, números, trabalhando de uma maneira mais prática e mais construtiva com o nosso Excel. As ferramentas de edição e de formatação de valores das células serão revisadas e sempre que possível reapresentadas a vocês como forma de revisão e de fixação do conteúdo.